Olá a todos, eu sou a professora Marina e hoje nós iremos dar a continuidade na disciplina de anatomia dos membros superiores. A região a ser estudada hoje será a mão. Iremos estudar os seus ossos, suas musculaturas e articulações respectivas. A mão pode ser encontrada em diversas posições, como vimos na aula passada. Vimos que pode ser na posição em supinação, em uma posição neutra ou até em pronação. Se você quiser, você pode falar mão supinada, neutra ou pronada. A mão que se encontra em supinação, a palma está voltada para cima, ok? Está voltada para superior. Já a mão que encontra-se na posição pronada, a palma está voltada para baixo, ou seja, imaginem que aqui nós temos uma mesa, tá? Então, a palma da mão em pronação está para a mesa. Já em uma posição neutra, quem encosta no tampo da mesa é o seu dedo mínimo, ok? Então, uma posição neutra. Se vocês lembrarem também da posição anatômica, a posição neutra é uma mãozinha viradinha de lado, como se você estivesse encostando a palma da mão no corpo, certo? O corpo está aqui, a palma da mão está encostando nele. Os ossos da mão, juntamente com os músculos e as articulações, elas permitem o manuseio de objetos. A característica principal dos movimentos das mãos é a ação de pinça, então principalmente realizada através do polegar. Graças a este movimento, nós conseguimos segurar objetos, realizar trabalhos mais delicados, como desenhar, escrever, segurar ferramentas, e isso foi um movimento essencial para a evolução humana. A mão é a região mais distal do membro superior. Se nós observarmos essas duas imagens aqui, nós temos a visão da mão em duas posições diferentes. Então, na primeira, a mão encontra-se em supinação e esta do lado direito, a mão encontra-se em pronação. Galera, observem agora, eu deixei aqui nomeadinho o nome que nós damos para os dedos da mão. Se você lembrar lá da Xuxa, é bem fácil. Então, nós temos o polegar, o indicador, o médio, anelar e mínimo. Ótimo, legal. Sei que você já sabia de todos esses. Porém, na radiologia, na radiografia de mão e de dedos, nós não vamos utilizar esta nomenclatura da Xuxa, tá bom? Nós iremos utilizar numerais para a identificação dos dedos. Então, é muito fácil. É simplesmente começar pelo polegar e terminar no dedo mínimo. Então, começando pelo polegar, ele será o meu primeiro dedo, o indicador, o segundo dedo, o médio, o terceiro dedo, o anelar, o quarto dedo e o quinto, o último, quinto dedo, que é o nosso mínimo. Mas, Pro, eu acho bem divertido essas nomenclaturas dos dedos que a Xuxa me ensinou. Isso tá errado? Isso não tá errado, galera. Está correto. É somente que na anatomia radiográfica, nos estudos anatômicos, nós não utilizaremos essa nomenclatura, mas sim a utilização dos numerais. Fechado? Na radiografia de mão, nós conseguimos visualizar várias estruturas. Então, desde os seus dedinhos até as estruturas do dorso e da palma da mão, estruturas do punho e ainda um pouco do seu antebraço. Então, novamente, antebraço,
estruturas do punho, dorso e palma da mão e dedos, ok? Vamos estudar segmento por segmento. A mão é a parte do membro superior mais complexa em número de ossos. Por isso, ele é dividido em partes. Nós dividimos entre ossos do carpo, metacarpos e falanges. Então, vou pegar o meu laser aqui e vamos verificar quem são os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. Então, começando ó, do seu punho até os seus dedos. Ossos do carpo, metacarpos, esses ossos um pouco mais alongados, e as falanges, que formam os dedinhos. O primeiro conjunto de ossos que nós vamos estudar são os ossos do carpo. Então, essa daqui é uma imagem que eu dei um zoom e a gente está visualizando os ossinhos, tá? Os ossos do carpo. Observem, deixei aqui na lateral a visão que nós estamos tendo mais aproximada dessa região, tá? Então, observem a posição da mão. A mão está em supinação, o polegar está mais para a lateral e o esquerdo para medial. Então, nós podemos concluir que este daqui é um braço, um membro superior do lado esquerdo, que é esta visão aqui, tá? Então, vamos lá. Os ossos do carpo são formados por 8 ossos dispostos em 2 fileiras. Uma fileira mais proximal e uma fileira mais distal. Lembrando que tudo que é proximal é aquilo que se aproxima da inserção do membro superior e tudo que está distal é tudo que se afasta da inserção do membro superior. Observem aqui, opa, temos uns numerais. Se temos uns numerais, então conseguimos identificar quais dedinhos estamos falando. Então, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto, igualzinho esta imagem, ok? Então, vamos começar? Vamos começar com a fileira proximal, começando com o escafoide. O escafoide é o maior osso proximal do carpo, que se articula com a face do rádio e é o mais frequentemente fraturado. Galera, o escafoide, por que ele é facilmente fraturado? Quando você cai, é normal, a sua primeira reação é colocar a mão no chão. E o osso que está mais saliente na sua mão, na sua palma da mão, é o escafoide. Então, consequentemente, o seu peso inteiro sobrecai sobre esse osso. Então, é muito comum que nas clínicas, os hospitais, você encontre pacientes com fraturas em escafoide, devido a quedas, ok? O do ladinho do escafoide é chamado de semilunar e ele tem um formato de lua. E podem ver que ele também se articula com o rádio. Nossa, Pro, mas que lua feia, né? Lembre que os anatomistas, eles são muito criativos, então eles gostam de dar nomes relacionados à criatividade deles. Vamos usar a nossa imaginação aqui. O do lado do semilunar é chamado de piramidal e ele possui um formato de pirâmide, bem fácil de gravar. Já o mais medial da fileira proximal é chamado de pisiforme e ele, galera, é o menor osso do carpo, anota aí. O pisiforme é o menor osso do carpo e ele se encontra na parte anterior do piramidal. É mais ou menos isso mesmo, é como se ele estivesse em cima do piramidal, ok? Vamos partir agora para a fileira distal, começando pelo trapézio.
O trapézio, ele é um osso bastante irregular. Ele está localizado, logo acima do escafoide. Do lado do trapézio, vamos encontrar o trapezoide. E o trapezoide, ele tem um formato de cunha. É o menor osso distal. Então, lembra, o menor osso da fileira proximal é o pisiforme e da fileira distal, o trapezoide. Do lado do trapezoide, encontramos um osso chamado capitato. Olha o tamanho desse osso. Ele é maior do que o escafoide. E é por isso que ele é conhecido como grande osso, já que é o maior osso do carpo. Do lado do capitato, encontramos o último, que é chamado de amato. É o último osso da fileira distal, do lado medial. Possui um processo anterior em formato de gancho, que é chamado de âmulo. Então, por causa disso, o nome dele se tornou amato. Meu Deus, professora do céu, quantos nomes, quantas coisas que a gente precisa gravar. Verdade, é muita coisa. Os ossinhos do carpo são 8 ossinhos que vocês precisam gravar, precisa estar na ponta da língua de vocês. Então, para facilitar o estudo, façam em casa uma tabelinha com 8 espaços. Então, 4 em cima, 4 embaixo. E escrevam o nome da fileira distal e o da fileira proximal. Anotem escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Ok, então acima do escafoide vai ter trapézio, acima dele o semilunar, do piramidal e o do pisiforme nós vamos ter o capitato e o amato. Isso vai facilitar muito o estudo de vocês. Eu deixei essa tabelinha na próxima imagem, tá? Para vocês entenderem como que vocês podem estudar os ossos do carpo em casa. Então, bora lá, galera. Vamos pegar algum método legal para a gente conseguir gravar os ossos do carpo. Então, galera, observem aqui com o meu laser que eu estou apontando o nosso membro superior esquerdo. Braço, punho e mão. A mão está em posição supinada, em supinação, ou seja, a palma da mão está voltada para cima. Então, aí na sua mesa, coloca o seu braço esquerdo, a sua mão esquerda, na mesma posição. O método mais fácil para vocês gravarem os ossos do carpo é começando pelo primeiro dedo, ou seja, começando do polegar até o dedo mínimo. E aí, do dedo mínimo, vocês voltam para o polegar. Então, novamente, nós iremos começar com o primeiro dedo, vamos seguir as nomenclaturas até o quinto dedo e voltaremos do quinto dedo para o primeiro dedo. Então, nós vamos fazer, um quadradinho, na verdade, quadradinho de cima, quadradinho de baixo, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Já sabemos que na fileira distal, o que se articula com o primeiro dedo é o trapézio. Se eu acho o trapézio, do lado dele eu vou ter o trapezoide. E do lado do trapezoide, o maior osso do carpo, capitato. Do lado do capitato, nós vamos ter o amato. Beleza? Então, ficou trapézio, trapezoide, capitato, amato. Descrevemos os ossos do carpo da fileira distal. Lembra que você formou uma linha, uma reta. E agora? Nós queremos formar lá o quadradinho. Então, desce e nós iremos agora voltar do quinto dedo para o primeiro dedo. Qual é esse ossinho bem pequenininho, o menor ossinho de todos os ossos do carpo? É o pisiforme. Do pisiforme, do lado dele, nós temos o piramidal, lembrando uma pirâmide. Do lado do piramidal, temos o semilunar.
E, por último, o osso que ocorre bastante fraturas, o escafoide. Então, galera, vocês iniciam os estudos desses novos ossinhos pela fileira distal e desçam para a fileira proximal, formando então esse quadradinho que fica bem mais fácil de vocês gravarem o nome. Então, trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Ou, se vocês quiserem, anotem aí. A gente tem uma frase bem facinho para gravar. Então, começando pelo trapézio, ó, gravem essa frase, vai ser bem legal. Traz teu capitão amado, que pisou no pirata e se escafedeu. Não é fácil? Traz teu capitão amado, que pisou no pirata e se escafedeu. É bem facinho. Se vocês conseguirem gravar isso, pelo menos fica um jeito mais fácil, mais divertido de gravar e facilita, então, a gente nunca mais esquecer esses nomes. Combinado? Após os ossos do carpo, que a gente tem esses macetes, os metacarpos já não terão tantos assim, mas são mais fáceis de serem identificados. Esses ossos são formadores da palma e do dorso da mão. São em números de 5 e recebem a classificação de primeiro até quinto metacarpo. Olha que fácil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Contando sempre do sentido do polegar até o mínimo. Todos os metacarpos, eles possuem uma base, um corpo e uma cabeça. Esses ossos são ossos classificados como os ossos longos. Sim, eles não são compridinhos. Se eles são ossos longos, então eles vão ter uma base, um corpo e uma cabeça. E por último, não menos importante, nós temos os ossinhos formadores dos dedos, que são as falanges. Existe hoje um anel chamado anel de falange. É aquele anel que só fica nos seus dedinhos. Bem fácil de gravar. Mesma coisa, galera. São numerados de primeiro até quinto, iniciando do polegar e indo até o mínimo. O primeiro dedo possui duas falanges. Observem. Uma, duas. Já o segundo dedo até o quinto dedo possuem 3 falanges. Uma, duas, 3. Certo? Então, galera, já que temos tantas falanges assim, nós precisamos nomeá-las. A gente precisa identificar qual falange que a gente está falando. Vou dar um exemplo. Chega um paciente na clínica com o dedo quebrado. Legal, ótimo. Tudo bem, a gente vai fazer uma radiografia. Porém, ele não tem 3 falanges no terceiro dedo, 2 falanges no primeiro dedo, 3 falanges no segundo dedo. Eu preciso saber de qual falange nós estamos falando e de qual dedo estamos falando também. Então, atenção às nomenclaturas. Do segundo ao quinto dedo, nós temos então 3 falanges que vão receber o nome de falange proximal, falanges mediais e falanges distais. Lembra do nome de novo? Por que essa daqui é proximal? É proximal porque está mais próxima da origem do membro superior. Agora, esta daqui é a distal, porque ela está mais distante da origem do membro superior. Está se afastando do tronco. Só que entre elas duas, nós temos uma que está
médio, a distância média. Então, por isso que o nome dela é medial. Lembrando agora que a exceção da mão, das falanges, é do primeiro dedo. O primeiro dedo só tem duas falanges. Então, uma falange proximal e uma falange distal. Ele não vai ter a falange medial. As falanges também são consideradas ossos longos. Então, por elas serem ossos longos, todas terão uma base, um corpo e uma cabeça. Vamos tentar fazer um exercício agora? Vamos identificar a falange proximal do terceiro dedo. Eita, vou repetir de novo. Falange proximal do terceiro dedo. Então, primeiro nós temos que achar o terceiro dedo. Opa, achei. E agora? Desculpem, e agora? Eu preciso achar a falange proximal. Então, se essa aqui eu já sei que é distal, essa daqui é medial, a que está mais próxima do membro superior, da inserção dele, é a minha falange proximal do terceiro dedo. E aqui, para finalizar todas essas nomenclaturas que tivemos até agora, todos os ossinhos da mão juntos. Então, novamente, temos ossos do carpo, os metacarpos e as nossas falanges. Lembrando que a exceção é do meu primeiro dedo, que não vai ter uma falange medial, somente uma distal e uma proximal. Aqui é mais uma imagem para vocês estudarem, uma vista anterior e uma vista posterior da mão. Que eu posso falar, eu posso substituir isso para mão em supinação e mão em pronação. Então, observem, as estruturas vão mudar de lugar, hein? Então, numa vista anterior, olhem como está aqui. Então, nós temos o quê? Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto. Em uma visão com a mão em pronação, opa, olha só. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto. Bem, vimos então todos os ossinhos que compõem a mão e agora nós iremos estudar sobre os outros componentes. Componentes relacionados à musculatura da mão. Essa estrutura que eu deixei circulada para vocês é chamada de aponeurose palmar, ou mais conhecida como fáscia palmar. Ela reveste os músculos da palma e consiste em uma porção central, lateral e medial. É uma membrana que ela é fibrosa, achatada e lembra um tendão. A função dela é de unir os músculos ou os conectá-los a outras partes do corpo, seja pele ou osso. Então, de novo, elas parecem uns tendões, só que são achatadas, mais finas, são mais planas. São formadas principalmente por fibras de colágeno. Já a musculatura da mão é formada por pequenos músculos que formam conjuntos e têm funções específicas. Na página 86 do livro de vocês, vocês têm todas as nomenclaturas que irei utilizar nesse vídeo. Vamos começar com o primeiro grupo, chamado de músculos tenares da mão. São 3 músculos curtos localizados na base do polegar e formado também pelo adutor do polegar. Vamos verificar a função de cada um? Então, observem esse daqui de vermelhinho.
Este daqui é chamado de flexor curto do polegar. Olha lá, flexor lembra flexão. Então, a função dele é de flexionar e de oponência do polegar. Este daqui do lado, pintado de azul, é chamado de abdutor ou adutor curto do polegar. E a função dele, ó, abdutor, é de abdução do polegar, ok? E este daqui de verdinho é chamado de oponente do polegar. Oponente, lembra? Oposição. Então, a função dele é de oponência desta região. Já o adutor do polegar, ele tem função de oponência e flexão do polegar também. As suas origens e as suas inserções terminais variam. E no momento, não é isso que eu quero que vocês foquem. Pode dar uma olhadinha nos livros e nos vídeos que eu vou deixar disponíveis para vocês. Mas são bastante informações novas. Então, foquem bastante em estudar as funções de cada um, tá? E a localização dos mesmos. O próximo conjunto que nós iremos estudar são os músculos hipotenares da mão. Eles vão formar, na verdade, a eminência hipotenar, que é essa protusão muscular do lado medial da palma, ou seja, do lado na base do dedo mínimo. Vocês vão ver que as nomenclaturas são muito parecidas com os músculos hipotenares, porém agora tudo relacionado ao dedo mínimo. Vamos começar com este verdinho. Este verdinho é chamado de flexor do dedo mínimo. Só lembrar, flexor vem de flexão. Então, a função dele é de flexionar o dedo mínimo. Já o abdutor do dedo mínimo, abdutor, tem função de abdução. Então, de abdução de qual dedo? Do dedo mínimo. Além de produzir extensão desta região também. Já este daqui, pintadinho de azul, é chamado de oponente do dedo mínimo. Oponente vem de oponência, então a função dele é da movimentação de oponência do dedo mínimo. O próximo e último conjunto de músculos localizados na mão são chamados de músculos curtos ou metacarpais. São formados por várias musculaturas, dentre elas os músculos lumbricais, interósseos, palmares, interósseos dorsais. Neste slide, estamos vendo os músculos lumbricais. Os músculos lumbricais têm função de flexão e extensão dos dedos. Neste próximo slide, nós temos agora os músculos interósseos palmares e os interósseos dorsais. A função de todos eles é de flexão, extensão e abdução dos dedos. Então, os interósseos dorsais, eles realizam o movimento de abdução e os interósseos palmares realizam o movimento de adução. Então, é praticamente estender os dedos, estão trabalhando os interósseos dorsais. Flexionou os dedinhos, aproximou as estruturas, o que os músculos trabalhando são os interósseos palmares. E por fim, nós temos essa imagem que eu quero que vocês tirem uma fotinha, tira com o celular, tira um print com todos os músculos que nós falamos até agora. Novamente, não estou cobrando aqui inserção de origem, inserção terminal, porque são bastante informações. Porém, vou mandar uma tabelinha para vocês, vou mandar alguns links para que vocês deem uma estudada nisso também. Alguns vídeos que também falem sobre isso, tá? Como é muita informação,
quero bastante que vocês foquem nos ossos e nas funções dos músculos. Então, façam a leitura das páginas 86 e 87. Este vídeo eu vou deixar liberado para vocês. É um vídeo que fala sobre todas essas nomenclaturas dos músculos. É um vídeo bem rapidinho, bem fácil de identificar, tá? E por último, para a gente finalizar a aula, galera, nós chegamos nessas novas nomenclaturas chamadas acidentes ósseos. Acidentes ósseos são características anatômicas da superfície de cada osso do corpo. Ou seja, cada osso do corpo vai ter estruturas na sua superfície diferenciadas e cada uma vai receber um nome. Nestes pontos anatômicos ocorrem a fixação de músculos, ligamentos e cartilagens, além de servirem como ponto de articulação entre os ossos. Façam a leitura da página 84 para vocês conhecerem as nomenclaturas dos acidentes ósseos. Vocês vão ver que são muitas nomenclaturas. Então, dentre elas temos saliências, proeminências, depressões, orifícios, canais, linhas, cada um significando uma coisa. Essa daqui é a lição de casa de vocês para a próxima aula, que vamos estudar os próximos ossos do membro superior. Então, rádio, ulna e húmero. E vamos chegar finalmente na escápula e na clavícula. Cada um desses ossos possui diversos acidentes ósseos. Nós poderíamos ficar aqui falando dos acidentes ósseos para sempre. São muitos, teríamos muitas aulas para isso. Então, nas próximas aulas, iremos focar em alguns acidentes ósseos, não todos, mas cada um tem a sua importância e a sua função, ok? Então, não confundam. Até hoje tem aluno que já se formou e se confunde. Acidente ósseo não é fratura. São características que existem na superfície de cada osso, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula um pouco longa novamente, mas espero que vocês consigam então gravar todos os ossinhos da mão e essas novas musculaturas que vocês aprenderam hoje. Qualquer coisa, mandem um e-mail para mim ou uma mensagem do WhatsApp. E muito obrigada. A gente se vê na próxima aula.